A nossa próxima efeméride tem relação com um grande evento que aconteceu na história da Inglaterra, mas que veio parar aqui no Brasil, tá? Que a gente até conhece pelo nome, né? Que é o assalto ao trem pagador. Aconteceu no 8 de agosto de 1963, lá na Inglaterra, né? Era uma madrugada fria e escura quando ali o trem pagador carregado com milhões de libras esterlinas, coisa de filme, serpenteava pelos trilhos de Buckinghamshire, que é o condado de Buckingham, e poucos poderiam imaginar que este seria o palco de um dos crimes mais audaciosos do século XX. E fica aquela pergunta: por que será que quando o palhaço vai narrar um crime, ele termina no Brasil? Eita vocaçãozinha desgraçada, né? O protagonista dessa história é um tal de Ronald Biggs. Eu aposto que vocês já ouviram falar nessa figura, né? É um homem que, com muita astúcia e sorte, conseguiu fugir para o Brasil, onde encontraria, quem imaginaria, um refúgio para a vida inteira, né? O Ronald Biggs era um dos membros de uma gangue composta por 15 homens, aí nessa simulação aí na foto, né? E a quadrilha tinha informações privilegiadas sobre o transporte de dinheiro no trem, permitindo que naturalmente, né, eles planejassem o assalto com uma precisão militar. Então, utilizando ali uma lanterna coberta com um lençol para sinalizar ao maquinista que parasse, os ladrões interceptaram o trem ali nas primeiras horas da manhã. Em poucos minutos, a quadrilha dominou a tripulação, desconectou os vagões e transferiu os sacos de dinheiro para um caminhão aguardando ali nas proximidades. O roubo foi rápido, o roubo foi eficiente, rendendo aí à gangue aproximadamente 2,6 milhões de libras esterlinas. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu arrisco dizer que hoje daria uns 30 milhões de reais, por aí. Por aí, por baixo, tá? A queda e a fuga de Ronald Biggs. Pô, mas se deu tudo certo, por que o cara fugiu? Como é que foi essa história? O que aconteceu ali? A polícia britânica, né, tem algumas imagens aqui interessantes mostrar para vocês. Aí fotos de como que o dinheiro era transportado, embalado ali. Olha, cada pacotinho daquele ali tinha 500 libras, né? Embaladinho direitinho, com carimbo ali do Banco Central deles lá. Então, a polícia agiu muito rapidamente, iniciando uma caçada implacável lá que resultou na captura da maioria dos envolvidos. Tem foto dessa captura, olha lá, da galera. O Ronald Biggs foi preso e condenado a 30 anos de prisão. No entanto, o Biggs não estava disposto a passar décadas atrás das grades. Em julho de 1965, tá? Após menos de 2 anos lá na prisão, com a ajuda de um grupo externo, escalando o muro com uma corda e pulando em um furgão. Para isso tudo acontecer, a gente já sabe que nem todo o dinheiro foi resgatado, né? Para essa galera de fora ficar tão interessada em tirar ele lá de dentro, é porque naturalmente tinha dinheiro escondido, né? Então, o Biggs, depois de pular o muro da cadeia, começou uma jornada de fuga que o levaria por diversos países. Inicialmente, ele foi para a França. Peraí, deixa eu botar uma imagem boa aqui, peraí. Essa aqui é a imagem da grana. Essa aqui é a imagem do trem com a polícia lá, né, fazendo investigação. Pegaram digitais, pegaram um monte de coisa, depois pegaram eles numa fazenda. Aí ele aqui, olha o homem fichado aqui, ó, o fichado ali, ó. Então, ele foi para a França, depois passou por uma cirurgia plástica para mudar sua aparência. Olha aí, indicadores de que
Ele estava com dinheiro, estava com muito dinheiro. Depois de uma breve passagem pela Austrália, ele finalmente se estabeleceu no Brasil em 1970. Aonde? Aonde? Qual é o estado brasileiro que ele poderia se esconder, já que ele era um bandidão famoso no mundo inteiro e ele precisava estar perto dos seus? Para onde será que ele foi? Né? É claro, foi para o Rio de Janeiro. Ele tinha duas opções, ou ele ia para Brasília, ou ele ia para o Rio de Janeiro. Mas Brasília não tinha praia, ele era um bom vivan e acabou indo para o Rio de Janeiro. Lugar de bandido. Era o meu querido Rio de Janeiro, infelizmente. Então, foi lá que o Biggs encontrou um novo lar. Ele foi abraçado pela cidade, pela imprensa, pela classe política. Isso é que eu falo. O Brasil, às vezes, sabe o que parece? Um conjunto de bandidos bem-sucedidos, cercados de bandidos mal-sucedidos. Por quê? Quando você mostra uma foto da mala lá do Gedel, aquele apartamento com 50 milhões de reais no chão, em malas, tem gente que ao invés de se revoltar com aquilo, olha e fala, ah, meu Deus, imagine eu com aquelas malas, imagine eu com o fruto daquele roubo. Ou seja, é um monte de bandido fracassado invejando um bandido bem-sucedido. Então, o Ronald Biggs foi abraçado aí pelo Rio de Janeiro, né? E acabou tornando a permanência dele fixa no Brasil, né? Por conta de um monte de circunstâncias legais. Ó, o judiciário brasileiro protegia o cara. O Ronald Biggs, em 74, foi localizado por jornalistas britânicos. A presença dele no Brasil tornou-se pública 4 anos depois. O pessoal não sabia onde ele estava. 4 anos depois, ele virou uma personalidade pública. A Scotland Yard pressionou as autoridades brasileiras para a extradição do cara. E no Brasil, onde estava vivendo ali o regime militar, que o pessoal fala que é de direita, não era, tá? Ele era. Sabe, tem uma diferença entre você não ser de esquerda e você ser um positivista. Isso é um outro assunto para a gente entrar em detalhes, né? Isso é um outro tema, né? Mas o pessoal fala, se não é de esquerda, é de direita. É assim, se você não gosta do Lula, o pessoal já fala, bolsonarista. Você, porra, não dá para eu não gostar desse naco de merda sem ser uma outra coisa. Posso ser bolsonarista, não tem problema nenhum, mas eu não posso ser uma outra coisa. Tem que ser, é a regra universal. Como é que é isso? Né? Essa coisa bipolar, né? A legislação brasileira daquela época, ela protegia os estrangeiros cuja extradição poderia resultar na separação de pais e filhos. Porque durante a estadia no Brasil, claro, não poderia deixar de ser diferente, ele estava cheio da grana, né? Todo pimpão no Rio de Janeiro. Naturalmente, ele se lambuzou no azeite do pecado e acabou ali formando, né, uma nova família, já tinha filho, tá? Casou, sua esposa se chamava Raimunda de Castro, tá? E esse fato foi crucial para a defesa dele. Em 74, o Supremo Tribunal Federal, 1974, decidiu que ele não poderia ser extraditado para o Reino Unido, pois isso violaria os direitos do seu filho brasileiro, né? Eu não sei se existe essa lei lá na Inglaterra também, o negócio até para pesquisar depois. Então, o Ronald Biggs passou décadas... Não, eu tenho uma foto dele para mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa aqui, ó. Essa aqui tem uma foto maravilhosa do Ronald Biggs. Que beleza, rindo aí na cara de todo mundo. Oh, meu Deus, que vida dura, hein, seu Biggs, né? Eita ferro. Bom, ele passou décadas vivendo no Rio de Janeiro, abertamente, participando aí das atividades sociais naquela cidade, aquele país que o acolheu, e aconteceram, reza a lenda aí, tentativa de sequestro, captura,
e ele acabou se tornando uma figura folclórica no Rio de Janeiro. Porra, eu lembro da minha juventude, todo mundo falava do assalto ao trem pagador do Ronald Biggs, um criminoso condenado que virou celebridade, naturalmente, lugar de celebridade bandida no Rio de Janeiro, né? Participava de eventos sociais, tá? Concedia entrevista. Ali, 2001, né? Eu tinha uma outra foto dele aqui bacana, cadê? Não, vamos chegar aqui. 2001, já com a saúde debilitada, sem recursos financeiros, você fala, porra, era dinheiro pra caralho mesmo. O cara faz o assalto nos anos 60, vive 40 anos sem trabalhar nababescamente. Era muito dinheiro que ele tinha escondido, né? Então, já debilitado, sem recurso financeiro, o Ronald Biggs, ele decidiu retornar voluntariamente aí para o Reino Unido, esperando passar seus últimos dias na sua terra natal. Ele foi preso, naturalmente. Lá não tem esse negócio de o crime prescreveu, tá? Isso não existe não, gente. Ele foi preso imediatamente quando ele chegou lá. Cumpriu o restante da sua sentença em cana e só saiu lá para prisão domiciliar por motivos humanitários. Esse tipo de coisa que Xandaré não dá pro pessoal do 8 de janeiro aqui, né? O pessoal dá lá, né? Então a justiça é toda invertida, né? Toda invertida. Então o Biggs, aqui ó, tem foto dele aqui, ó. Isso aqui é uma foto atual hoje do local do assalto, né? Onde aconteceu o assalto. E aqui o homem todo ruinzinho, já velhinho, quando ele voltou para a Inglaterra, foi preso. E aqui quando ele estava em prisão domiciliar, e ele foi comparecer ao enterro de um dos comparsas que tinha morrido. Ele foi lá no enterro, por isso que ele está de chapéu preto, daí todo arrumado aí, mas o bicho já estava nas últimas. Então o Biggs faleceu em 2013, mas a sua história de audácia, fuga, sobrevivência, né? Aí estamos lembrando hoje como um grande evento do século XX que só foi possível por conta do judiciário brasileiro. Que beleza, né? Olha aí. Só que, para terminar, um ano antes do assalto, no Brasil, foi lançado um filme chamado O Assalto ao Trem Pagador, com a mesmíssima história. Igualzinha. Sem tirar nem pôr. Ludibriando, maquinista ali, não sei o que, tal, assalto, pau. Claro que o Ronald Biggs não viu esse filme, tal, mas coincidências da vida, né? Um ano antes, o Brasil lançou um filme que contava toda essa história na versão brasileira, sem saber que ela aconteceria no ano seguinte, só que na Inglaterra. Assalto ao Trem Pagador. É mole? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.